Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o nosso primeiro artigo é do nosso colunista Roberto Rachevski, A Zona Franca de Manaus e a Repetição de Erros. Ele faz uma crítica à concepção original da Zona Franca de Manaus e a ideia de você estabelecer regiões especiais onde princípios liberais, no ponto de vista econômico, operariam de maneira mais caracterizada do que no restante do território nacional. Ele vai dizer que a Zona Franca de Manaus, uma facilidade vendida no meio da Amazônia, que só se materializou com as dificuldades criadas pelo governo para quem quer empreender no resto do Brasil, não pode servir de exemplo. A ineficiência gerada não produz riqueza em Manaus e ainda cria miséria em Manaus e nas demais cidades brasileiras. Se existe uma zona franca, ou seja, uma zona protegida do governo, pelo governo, que na prática é do que se trata quando se fazem reformas liberais positivas, existe uma zona restrita onde o governo se sente à vontade para regular, controlar e tributar os que criam valor. Se Castelo Branco entendeu que criando uma zona franca no meio do nada faria aquela região prosperar, ele deveria ter adotado a mesma política para todo o Brasil. Por que encher o país, o cidadão, o empreendedor de regulamentos, tributos, colocar o Estado para pesar sobremaneira nos ombros daqueles que constroem a economia desse país? E, simultaneamente, você criar um espaço de privilégio onde apenas naquele espaço as pessoas no exercício da iniciativa privada serão respeitadas pelo governo, sem esses excessos pornográficos que caracterizam as imposições da nossa máquina pública. Então, é essa crítica que faz o Rachevski. Faça com que o Brasil inteiro seja a Zona Franca e não apenas essa Zona Franca de Manaus. É a mesma pauta do Luan Esperandio na republicação do texto Como Diminuir o Tamanho do Estado. Ele vai defender no seu artigo, contra todos os argumentos em contrário que tentam sustentar que não há esse problema, que isso é uma imaginação dos liberais brasileiros, que a carga tributária brasileira é indiscutivelmente uma carga tributária elevada. E esse fato não pode ser ignorado sob pena de nós negligenciarmos os imperativos da realidade na hora de refletir sobre os problemas do nosso país. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, diz ainda o artigo, os brasileiros gastam em média 151 dias por ano apenas para pagar impostos. O que você gera de riqueza, de trabalho, de produtividade é sugado em 151 dias pelo Estado e nada mais. Esse número alarmante revela a pesada carga que recai sobre os cidadãos e as empresas, afetando a competitividade e a capacidade de investimento do país. Contudo, é fundamental entender que a causa raiz dessa elevada carga tributária não reside apenas na arrecadação em si, que é a obsessão do governo federal atual, que só fala em arrecadação, em sugar mais recurso da sociedade, mas sim nas despesas do governo, que não são controladas em absoluto. Um Estado que demanda e gasta excessivamente recursos terá inevitavelmente que buscar mais receitas para financiar as suas operações. Portanto, é imperativo direcionar o foco do debate para o lado dos gastos públicos, que precisam ser controlados. Não existe mágica. É a lei da economia. É preciso que as nossas autoridades, as nossas lideranças políticas entendam esse imperativo matemático. Do contrário, não há solução, caminho de solução a ser pavimentado. Na sequência, nós temos um texto de minha autoria, na verdade uma resenha, de um livro, O Presidente, o Papa e a Primeira-Ministra, o papel da personalidade humana na história. O Presidente, o Papa e a Primeira-Ministra é um livro do comentarista político britânico conservador, foi assessor especial, conselheiro da primeira-ministra Margaret Thatcher,
em que ele aborda exatamente a figura da Thatcher, que é a primeira-ministra do título. O presidente era o presidente, então, dos Estados Unidos, Ronald Reagan, do Partido Republicano, e o Papa era o polonês Karol Wojtyła, o João Paulo II, que depois foi canonizado. Os três como lideranças e estadistas, a gente pode falar em estadismo, porque, afinal de contas, o Papa é o líder de um Estado, o Estado do Vaticano. É uma cidade-estado, mas é um Estado. E ele é o líder espiritual de todos os católicos do mundo. Então, essas três figuras, cada uma na sua posição, foram fundamentais num determinado momento histórico para o confronto que se travou entre a civilização livre, o Ocidente capitalista, da economia de mercado, com todos os seus defeitos e distorções, e o totalitarismo oriental soviético. Foram fundamentais para a derrubada, o colapso da União Soviética nos seus anos finais. O livro mostra o comportamento de bastidores desses três grandes personagens, Wojtyła inspirando os rebeldes do leste europeu a resistirem à tirania, Ronald Reagan com a sua firmeza como presidente e a Thatcher também, e por isso ficou conhecida como Dama de Ferro. Os três, cada um à sua maneira, trocando contatos, relações, estabelecendo parcerias, mas também com seus momentos de desentendimento, foram personagens decisivos para baquear o processo soviético, o regime soviético, que já se encontrava em processo de erosão e colapsou no começo dos anos 90 e depois da queda do Muro de Berlim. Bem, na sequência voltamos ao Brasil, onde não temos Thatcher, não temos Reagan, não temos Papa João Paulo II, mas nós temos a remoção do teto de gastos, o confronto ao bom senso na dinâmica dos gastos públicos. Voltamos ao tema do gasto público. Também do Luan Esperandio, também uma republicação. Qual o legado da regra do teto de gastos? Teto de gastos foi uma das conquistas da administração pública brasileira no governo de Michel Temer e que, naturalmente, já foi desrespeitado no governo Bolsonaro, quando nós tivemos ali no final excessos do ponto de vista fiscal, mas, evidentemente, pela sua própria natureza, o Partido dos Trabalhadores, a gente sabe como governa, né? Então, teto de gasto, controle de gasto, para eles, não tem a menor importância. O que importa é gastar, 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 e é isso que vai trazer prosperidade. Em resumo, no artigo do Luan, ele vai sustentar que o teto de gastos estabelecia um incentivo positivo para os políticos priorizarem as despesas do orçamento de forma mais criteriosa. Já o novo conjunto de diretrizes fiscais aí defendido pelo PT cria um incentivo indesejável, levando os políticos a buscar medidas que aumentem a arrecadação do governo federal para ampliar sua capacidade de gastos. Isso representa a nova agenda para o Estado brasileiro, que envolverá, a partir de agora, novas tributações e uma caminhada em direção ao desastre que é consequente desse tipo de política. A história já mostrou que isso não serve para absolutamente nada, a não ser prejudicar a população. Na sequência, nós temos uma homenagem do João Luiz Mauad à sabedoria de Thomas Paine. Thomas Paine, nascido em 1737, falecido em 1809, foi um ativista político, é um personagem importante da história dos Estados Unidos, filósofo, revolucionário, foi um dos fundadores dos Estados Unidos, embora fosse inglês, e o seu panfleto mais famoso, o Common Sense, foi publicado pela primeira vez em 10 de janeiro de 1776, vendendo 1.000 exemplares impressos imediatamente. Né? No final daquele ano, mais 150.000 cópias, uma quantidade enorme na época, foram impressas e vendidas. Era um idealista liberal, teve ali o seu entrechoque com a crítica de Edmund Burke, o grande estadista Whig irlandês, à Revolução Francesa. Era um liberal mais idealista, mas era uma figura de grande importância na tradição liberal, sobretudo na fundação dos Estados Unidos da América. Na sequência, voltamos aos nossos problemas, às nossas trágicas realidades, com o texto do professor Alex Pipkin, Controle de Preços, a receita do desastre. É mais uma política completamente equivocada que os governos brasileiros se acostumaram a adotar. Como aos costumes, os da Estrela Vermelha, do PT, já estão com o olho em 2026, diz-nos o professor Pipkin. Portanto, é fundamental encenar alguma tramóia desastrosa a fim de que ocorra, como num passe de mágica, a redução de preços. Preços de alimentos básicos, picanha e acessórios, gasolina e energia,
todos pressionados pela inflação de custos via dólar astronômico, impactam justa e severamente os bolsos e as barrigas dos mais pobres. E é exatamente isso que a gente precisa deter o quanto antes. Ou nós vamos ter um grande problema que o nosso país, infelizmente, está contratando. E na liderança do IL Flash de hoje, mais uma homenagem também do João Luiz Mauad à sabedoria de Immanuel Kant. Immanuel Kant, nascido em 1724, falecido em 1804, foi um dos maiores filósofos da história da humanidade e o grande pensador definidor aí do período moderno. De acordo com a Stanford Encyclopedia, Kant é uma figura central da filosofia moderna que sintetizou o racionalismo e o empirismo do início da era moderna, estabeleceu os termos para grande parte da filosofia dos séculos XIX e XX, com o seu chamado idealismo transcendental, e continua exercendo hoje uma influência significativa na metafísica, na epistemologia, na ética, na filosofia política, na estética e em outros campos. Notadamente, no nosso caso, como nós estamos falando pelo Instituto Liberal, ele foi um autor liberal que teorizou sobre o Estado de Direito. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.